Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 16 de abril. Estarei dando início à gravação da carta da Epístola aos Hebreus. Esta Epístola aos Hebreus tem 13 capítulos e 303 versículos. Então, ouça o capítulo 1. Cristo, como Filho de Deus, é superior aos anjos. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito também mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, e hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito e diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz: O que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E, Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão. E como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Cristo, como Filho do homem, é superior aos anjos e sumo sacerdote idôneo e compassivo. Capítulo 2. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada, depois que a ouviram, testificando também Deus como eles, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade? Relendo o versículo 4 do capítulo 2. Testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade? Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: Que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites?
tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Vou reler o versículo 10 do capítulo 2. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui, a mim e aos filhos que Deus me deu. E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Pelo que convinha que, em tudo, fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Cristo é superior a Moisés. O perigo da incredulidade e da desobediência. Capítulo número 3. Você está ouvindo a leitura da carta aos Hebreus. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso, me indignei contra esta geração e disse,
Estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Porque, havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Capítulo número 4. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé daqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia. Hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então já é a terceira vez que eu leio aqui esta frase. Hoje, essa parte de um versículo, né? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então que nós não tenhamos um coração duro, resistente. Deus é benigno, é longânimo, é misericordioso, mas Deus também é justiça. Então ele dá oportunidade para o homem se arrepender, se quebrantar. Mas se o homem não quer ouvir, quer continuar com o coração endurecido, então vem a punição da parte de Deus. Comentário meu. Continuando. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Que profundo, né? Esse versículo. Hebreus 4:12. Eu vou reler, eu vou repetir. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz,
e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Esse versículo 13 também devemos tê-lo guardado em nosso coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amado ouvinte, irmão ou irmã, quem quer que esteja ouvindo essa leitura, como nós nos enganamos, como o homem se trai a si mesmo, não é? Quantas vezes pensamos que estamos bem escondidinhos de alguém, estamos fazendo algo, seja lá o que for, é numa reunião, é num negócio, numa venda, numa compra, num casamento, estamos fazendo algo, traindo alguém, traindo a confiança de alguém, traindo a fé de alguém, e nós nos enganamos, pensando que isso vai ficar por detrás das cortinas. Não vai ficar, não. Um dia vamos ter que tratar com alguém, e esse alguém é Deus, o que está vendo tudo que eu faço, tudo que você faz. Deus está vendo tudo que Deus sabe tudo que eu penso. Deus sabe tudo que você pensa. Então, tudo aquilo que tramamos às escondidas ou desonestamente, o versículo 13, Hebreus 4, 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Isso aqui é tremendo, hein? Não podemos esquecer isso, não. Se hoje temos uma consciência pesada de alguma coisa errada que fizemos, que não temos mais como voltar, como reparar, vamos pedir misericórdia a Deus, pedir perdão a Ele. Vamos nos humilhar diante do Senhor. Vamos nos quebrantar, vamos dizer: Senhor, me perdoa. Eu fiz até aqui, mas daqui para frente eu quero ser uma pessoa honesta, eu quero ser uma pessoa justa, eu quero ser uma pessoa que eu não tenha que me envergonhar do meu testemunho, da minha vida, das minhas atitudes, das minhas palavras, dos meus atos. Senhor, perdoa o que eu fiz na ignorância, o que eu fiz na incredulidade, o que eu fiz na carne. Senhor, me dá uma chance. Temos que nos humilhar assim diante de Deus, para Ele nos perdoar. E Ele perdoa. Deus é benigno. Jesus veio a este mundo não para condenar, mas para salvar o mundo. Comentário meu. Continuando. Cristo é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Eu nem sabia que eu ia ler em seguida este versículo, e falei um pouquinho sobre, sem ter lido. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Graças a Deus que eu ainda não tinha lido esses 2 últimos versículos e até fiz um comentário parecido com o que estava escrito. Sinceramente, eu não me lembrava. Então, eu e você temos tempo hoje de nos consertarmos com Deus. Se tem alguma coisa pendente, como diz no gancho, né? Deus não quer ninguém no gancho. Deus quer
que sejamos pessoas nascidas de novo, novas criaturas, um novo viver, uma vida digna, que sejamos pessoas tementes à palavra de Deus, porque quando esta palavra ela fala ao nosso coração, ela nos corrige, nos exorta, nos repreende, nos consola, nos conforta, nos alimenta. Então você fica com essa palavra, você terminou de ouvir os 4 primeiros capítulos da carta aos Hebreus. Talvez eu faça aqui um pequeno comentário sobre a carta aos Hebreus, não sei se vai dar tempo, vou ver se eu posso falar um pouquinho, mas a leitura do dia 16 já está terminada. A carta aos Hebreus, eu queria passar um pouquinho para você aqui sobre esta carta, vou ver se tenho tempo. A carta aos Hebreus diz que é de autor desconhecido. Qual o tema desta carta? Um melhor concerto. Qual a data? 67 a 69 anos depois de Cristo. Deixa eu ler um pouquinho aqui para você. Este livro foi destinado originalmente aos cristãos de Roma. O seu título, nos manuscritos gregos mais antigos, diz apenas aos Hebreus. Seu conteúdo, no entanto, revela que foi escrito a cristãos judeus. O emprego que o autor fez da Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento, nas citações do Antigo Testamento, indica que os primeiros leitores foram provavelmente judeus de idioma grego, que viviam fora da Palestina. A expressão "os da Itália vos saúdam" significa provavelmente que o autor escrevia para Roma e que na ocasião incluiu saudações de crentes italianos que viviam longe da pátria. Os destinatários podem ter sido igrejas em lares da comunidade cristã de Roma, das quais algumas estavam a ponto de abandonar a fé em Jesus e voltar para a antiga fé judaica por causa da perseguição e do desânimo. O escritor não se identifica no título original, nem através do livro, embora fosse bem conhecido dos seus eleitores. Por alguma razão, perdeu-se a sua identidade ao findar-se o século I. Posteriormente, na tradição da igreja primitiva, surgiram muitas opiniões diferentes sobre o possível escritor de Hebreus. A opinião de que Paulo haja sido o autor não tinha aceitação até o século V ou século V, né? Eu estou fazendo aqui, estou tentando gravar para você. Eu sempre digo que tem algumas dificuldades, né? Mas vamos gravando enquanto vai dando, enquanto tem um tempinho. Muitos eruditos conservadores descartam a autoria de Paulo, uma vez que o estilo esmerado, o alexandrino do autor, seu embasamento, sua maneira de introduzir as citações do Antigo Testamento, seu método de argumentar e ensinar, a estrutura da argumentação e a omissão da sua identificação pessoal são características muito diferentes das de Paulo. Além disso, enquanto Paulo sempre apela à sua revelação recebida diretamente de Cristo, esse escritor demonstra ser um dos cristãos da segunda geração, aos quais o Evangelho fora confirmado por testemunhas oculares do ministério de Jesus. Entre os homens mencionados nominalmente no Novo Testamento, a descrição que Lucas oferece de Apolo em Atos 18, de 24 a 28, ajusta-se melhor ao perfil do escritor de Hebreus. Deixando de lado o nome do escritor de Hebreus, uma coisa é certa, 2 pontos. Ele escreveu na plenitude do Espírito e com entendimento, revelação e autoridade apostólicos. A ausência de qualquer referência em Hebreus à destruição do Templo de Jerusalém
e do seu culto levítico é um forte indício que o autor escreveu antes de 70 anos depois de Cristo. Hebreus foi escrito principalmente para os cristãos judeus que estavam sob a perseguição e esmorecimento. O escritor procura fortalecê-los na fé em Cristo, demonstrando cuidadosamente a superioridade e finalidade da revelação e redenção da parte de Deus em Cristo. Demonstra que as disposições divinas para a redenção, vistas no antigo concerto, cumpriram-se e tornaram-se obsoletas pela vinda de Jesus e pelo estabelecimento de um novo concerto, mediante a sua morte vicária. O escritor anima seus leitores a manterem firme sua confissão de Cristo até o fim, a prosseguirem para a maturidade espiritual, não volverem ao estado de condenação caso abandonem a fé em Jesus Cristo. Então, eu vou ficar por aqui. Ainda teria muito mais para ler, mas eu te dei assim um pequeno resumo da carta aos Hebreus. E nas próximas gravações, se eu tiver tempo, eu falo mais um pouco o que eu observei nesta leitura dos 4 primeiros capítulos. Vou só relembrar. O título do primeiro capítulo diz assim: Cristo, como Filho de Deus, é superior aos anjos. No capítulo 2, Cristo, como Filho do homem, é superior aos anjos e sumo sacerdote idôneo e compassivo. Título no capítulo 3, Cristo é superior a Moisés, o perigo da incredulidade e da desobediência. Então, ficaram aí esses 4 títulos. No capítulo 4, acima do versículo 14, diz assim: Cristo é superior aos sumos sacerdotes do Antigo Testamento. Então, está terminada aí a leitura dos 4 primeiros capítulos da carta aos Hebreus. Se você desejar continuar ouvindo a leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini, estaremos gravando na próxima gravação os capítulos 5, 6, 7 e 8. Deus te abençoe. Até lá. Um abraço. Obrigada por ouvir Neuza Baldini.